Muito bem-vindos a mais um programa Entrevista Mais. Hoje eu tenho o privilégio de receber o Dr. Nathaniel Ngomane, ele que é professor de literatura, doutorado na área, portanto, de estudos comparados da literatura de língua portuguesa pela Universidade de São Paulo, no Brasil. É atualmente o presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa. Na verdade, querendo explorar ou usar esta oportunidade, não vou entrevistar, mas vou conversar com ele. Muito bem-vindo, obrigado por ter acedido ao convite de estarmos aqui para esta hora de conversa e de troca de algumas opiniões. Eu começaria por lhe perguntar quem é, afinal de contas, Nathaniel Ngomane. Quem é Nathaniel Ngomane? Eu tenho que sair de Nathaniel e ficar a observá-lo de longe para perceber quem é, né? O cidadão moçambicano, nascido numa povoação em Inhambane chamada Pembe, no distrito de Omuine, filho de operários. A única profissão que meu pai desenvolveu ao longo da sua vida foi de carregador de cais, estivador. Portanto, aquelas pessoas, particularmente homens, que descarregam e carregam navios no porto, e no caso dele, no porto de Maputo. É claro que antes disso ele foi mineiro na África do Sul, por um período bastante curto, relativamente, e depois migrou para Lourenço Marques. E ele, quando migra para Lourenço Marques com a minha mãe, eu tinha 9 meses de idade. Eu costumo dizer que sou mulato das origens. Nasci em Inhambane, mas com 9 meses eu estou em Lourenço Marques, cresço no Chamanculo, no subúrbio de Chamanculo, frequento a escola primária em Lourenço Marques, a escola secundária, parte dela em Lourenço Marques, em Maputo, e completo outra parte dos estudos secundários em Cuba, na Ilha da Juventude. Fiz parte do grupo dos estudantes moçambicanos que foram estudar em Cuba a partir de 77 ou de 77 a 80. Voltado de Cuba, concluo a 11ª classe na Manhanga, finais dos anos 80, a altura que eu entro para a universidade e faço curso de Linguística. No final sou convidado para ficar lá para dar aulas e fiquei por lá até fazer o doutoramento, que foi defendido a 3 de janeiro de 2005. E voltei, estou no Universidade Eduardo Mondlane a dar aulas de literatura de diversas disciplinas. Neste momento estou a dar introdução a estudos literários, mas já dei literatura comparada, que é a minha área de especialização, já dei literatura brasileira, metodologias de investigação, métodos de trabalho científico, enfim. Creio que estou preparado para trabalhar com qualquer área da literatura, desde que tenha as bases bibliográficas para isso. Este percurso de vida, o percurso académico, fez-lhe passar por momentos bons, mas também por momentos em que, se calhar, não tenha sido tão bons assim. Tem memória, portanto, desses momentos, de alguns desses momentos, quer na sua academia, quer no ensino primário, quer essa trajetória, portanto, do ensino primário, enfim, secundário por ele, né? Alguma memória que tenha retido e que tenha sido muito forte para si, que esteja presente até hoje? Há várias. Okay. Há várias memórias fortes, independentemente de serem boas ou más. Eu estudei numa escola, na altura chamava-se Escola Primária João de Deus, agora parece que é a Escola Primária 24 de Julho ou algo parecido, que fica próximo do edifício da Assembleia da República. Uma das coisas que me marcou naquela escola foi o cinema. Nós tínhamos sessões de cinema, era um cinema mudo, preto e branco. Tínhamos sessões de cinema aos sábados, e isso para nós era muito bom. Era uma descoberta, mas também muito bom, porque quando voltássemos a casa era comum tentarmos, cada um na sua casa, tentarmos recontar aquele filme para os familiares, para os amigos.
Por que isso para mim é bom? Por que me marcou? Porque ver cinema é uma forma de leitura, é uma forma de aprender a ler, e ver cinema é uma forma também de exercitar a mente para o processamento de uma informação. Quer dizer, uma criança vê um filme, quando tenta recontar o filme, não está a fazer outra coisa senão exercitar o cérebro no processamento de informação humana, passando essa informação para os outros. E como aquilo era habitual aos sábados, creio que terá influenciado de alguma forma que alguns de nós, eu entrei para pré, tinha 6 anos, portanto 7 na primeira, 8 na segunda, aos 9 anos, na terceira classe, nós passamos a frequentar a biblioteca móvel do Conselho Municipal, da Câmara Municipal da época, que era um carrinho que estacionava no Jardim das Berlengas na época, todas as quintas-feiras, e nós passámos a frequentar aquele carrinho. Todas as quintas nós íamos requisitar livros, na quinta seguinte devolvíamos e requisitávamos outros, e ainda éramos garotos de 9 anos. São momentos que me marcaram muito, sobretudo quando eu venho agora mergulhar na área da literatura, e mais recentemente através do fundo bibliográfico para a área do livro, da leitura, das bibliotecas. Eu olho para trás e eu digo que estes momentos marcaram para eu trilhar estes caminhos. Portanto, você sempre foi apaixonado pela leitura, pela literatura, já desde os tempos de menino? Sempre, e há 2 culpadas na família por isso. Okay. A primeira culpada é a minha mãe, a Dona Maria Rebeca, né, que eu amo de coração, né, que tenho mais saúde, que me leu o primeiro livro da minha vida. Eu não sei que idade é que eu tinha, eu não sabia ler na altura, não sabia escrever, portanto, foi muito antes de entrar na escola. E ela fazia questão de ler para mim um livro que se chama Pedro Nilangana Baena, ou seja, Pedro e seus amigos, que é um livrinho infanto-juvenil que foi publicado presumivelmente nos anos 50 pela Igreja Metodista Unida e que circulava entre as crianças e a juventude metodista. E a minha mãe leu-me esse livro. Foi o primeiro livro que eu tive conhecimento que existia. E ela leu-me esse livro. Mais tarde, eu próprio iria ler o mesmo livro. Bom, essa é a primeira pessoa culpada por essa situação. A outra pessoa culpada por essa situação é a minha avó materna. A minha avó materna, portanto, mãe da minha mãe, de quem eu herdei o nome do marido dela, meu avô Nathaniel. Meu avô faleceu há muitos anos, inícios, se não mesmo em 1950, portanto, muito antes de nós nascermos. E desde essa altura a minha avó, que ficou viúva, morava sozinha e dormia sozinha. Como eu herdei o nome, passei a ser o marido dela, e sempre que fôssemos de férias para a casa da avó, eu dormia na cama com a minha avó, e a minha avó contava-me histórias. A primeira grande quantidade de histórias orais sobre o coelho, o leão, o macaco, o elefante, etc. E sobre homens, sobre pessoas, sobre fantasmas, sobre as suas crenças, quem me contava era a minha avó. E eu ia sempre com uma grande expectativa de férias para a casa da minha avó, em Xidenguel, para dormir, e ela contar-me histórias. E acho que isso, de alguma forma, encaminhou o meu gosto pelos livros, pelas histórias, pela contação de histórias. Cheguei a contar algumas histórias, tenho alguns escritos dispersos de contos, de crónicas, enfim, mas eu acho que tem a ver com este percurso. Ou seja, há todo um condicionamento humano que parte de dentro da família, que a família, querendo, pode preparar. É claro que também há desvios, mas na maior parte dos casos, acho que prestar atenção na criançada sobre a leitura, sobre o cinema, sobre os espetáculos, sobre contação de histórias, conversas sérias, acho que prepara a cabeça deles para trilharem melhor os seus próprios sonhos. Pois, percebo que a família teve um grande peso, uma grande influência na figura que é o Nathaniel Ngomano hoje. Como é que define este conceito família, olhando para aquilo que ela representa ou representou para si? É um conceito forte e importantíssimo. Talvez até tenha sido mais forte muitos anos atrás, e talvez agora o conceito de família seja um conceito um pouco fragilizado.
E junto com o conceito de família, o conceito de identidade também vai se fragilizando. Alguns autores, alguns teóricos falaram sobre isso. Há um aglomerado, um conjunto de pessoas ligadas, primeiro por laços sanguíneos ou consanguíneos, pai, mãe, filhos, etc., avós, sobrinhos, tios, e que comungam de alguma forma o modo de viver, os princípios de vida, a moral, a ética, a justiça, etc., e vão-se, ao mesmo tempo que vão criando uma coesão entre elas, vão tentando reproduzir para os mais novos a maneira de ser, a maneira de estar, de se comportar, etc. Não é por acaso que alguns pensadores, com os quais eu concordo, dizem que a escola ensina matemática, biologia, química, física e por aí fora. O respeito, a consideração, os valores éticos aprendem-se em casa, e esse é um dos grandes papéis da família, seja através da imitação, né? Aristóteles já se debruçou bastante sobre a natureza imitativa do ser humano. O ser humano, por natureza, é um imitador. Ora, quando nós temos crianças na família, a primeira coisa que elas aprendem através da imitação. Eu costumo dar exemplos tão simples como o facto de nós caminharmos sobre duas pernas, sobre dois pés. Se uma família passasse a vida a gatinhar, com certeza que os filhos iriam gatinhar. Mas como as famílias caminham de pé, as crianças, muito rapidamente, procuram por si sós, sem serem incentivadas, erguer-se sobre duas pernas. Num primeiro momento vão se apoiando num móvel, mas em algum momento elas, de forma espontânea, surpreendendo sobretudo os pais, quando são de tenra idade, começam a dar os seus passos. A gente fica assim, mas ele já está a caminhar. Mas aquilo lhe foi buzinado no ouvido, ele aprendeu vendo, quer dizer, os seus irmãos andam desta forma, vestem-se desta forma, comem isto. É sabido, por exemplo, que há sociedades que comem rã, que comem cobra, que comem carne de macaco, etc. Ora, nessas sociedades existe essa prática por imitação também. E na nossa, não existe esta prática porque não existe para ser imitado. Em contrapartida, se formos a pensar em xiguinha, cacana, etc., nós também passamos a comer por imitação. Portanto, a família tem este papel muito importante de moldar a personalidade dos seus mais jovens, que por sua vez vão procurando também apurar ou melhorar essa sua postura, essa sua personalidade. A família é um pouco isso. E se calhar por isso, quer dizer, a família é o lugar onde a gente sempre volta para receber o carinho, para receber o apoio necessário, para reformular pensamento. É lá onde se decidem os grandes problemas, os grandes desafios, onde se fazem as grandes apostas de vida conjuntamente. Quando existe a família, quem tem família tem tudo, costuma-se dizer, né? E quando a família existe e tem força, então há condições ótimas para que haja um melhor desenvolvimento, seja do ponto de vista de conhecimento do mundo, seja do ponto de vista do relacionamento com outras pessoas. Família é isso, família é tudo. Eu tenho um grande orgulho de pertencer à família a qual pertenço, seja pela parte do meu pai, seja pela parte da minha mãe. E pela parte da minha mãe, ela e os irmãos sempre foram muito unidos, desde que nós éramos criancinhas, desde que éramos bebés, sempre foram muito unidos. E nós nós os filhos dessas senhoras e do senhor que faz parte dessa linha, acabamos herdando essa sua união. E sem precisarmos de apresentar os nossos filhos um ao outro, olha, este aqui é teu primo fulano, esta é tua prima, nós simplesmente quando nos encontramos em eventos sociais na família, os nossos filhos, os nossos sobrinhos estão ali. E de repente nós descobrimos que eles passam a fazer também os seus encontros entre eles. Portanto, aquilo saiu dos nossos avós, passou para os nossos pais, nós passamos para os nossos filhos, que por sua vez estão a passar para os seus filhinhos, os nossos sobrinhos, netos. Então, isso é importante, a família é importante por causa disso. Pois, no seu percurso como académico, tem cruzado com vários jovens na academia, na faculdade, como docente, por aí afora. Olhando também nesse sentido a paixão pela literatura que tem, qual a crítica que faz em relação, portanto, a esse desenvolver da paixão
que os seus estudantes têm nos dias atuais? Olha, isso é um ponto muito crítico, né? É um ponto muito crítico que tem vários fatores que convergem para que seja um ponto altamente crítico. É comum ouvir dizer que hoje lê-se muito pouco, e eu concordo. Há algumas pessoas que dizem que não, que se lê um pouco mais, porque existe livro eletrónico. Eu acho que isso é uma ilusão. Eu acho que se lê bastante pouco. No meu tempo acho que líamos muito mais. E como eu disse, há vários fatores que concorrem para isso, que eu passarei depois a enumerar. Mas se se lê pouco, significa que também o resultado em termos de paixão pela literatura, a paixão pela leitura, a paixão pelo livro é baixíssima. Um dos fatores é a baixa disponibilidade do livro. Seja no sentido em que há regiões onde não temos livros, sobretudo nas províncias, quer dizer, de uma maneira geral, as nossas províncias, capitais provinciais, para não falar dos distritos, não tem livraria. Não tem livraria. Nós temos uma concentração de livrarias na cidade de Maputo, que ainda assim não são suficientes, mas nas províncias não há livrarias, nas províncias não há bibliotecas, quer dizer, nós podemos falar de uma e outra biblioteca. É verdade que o Fundo Bibliográfico procurou e instalou uma biblioteca em cada província, aquilo que nós chamamos de biblioteca pública provincial, mas só na capital. E nem todas estão devidamente apetrechadas. Nós podemos dar o exemplo da Biblioteca Pública de Inhambane, que foi a primeira que o Fundo Bibliográfico preocupou-se em remodelar, enfim, apetrechar. A Biblioteca Pública de Nampula, a Biblioteca Pública de Chimoio, então são bibliotecas provinciais, um pouco, né? Mas isso não é tudo, quer dizer, isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. A gente pode ter uma biblioteca na capital provincial, mas e os distritos? E os distritos onde existe a grande maioria da população? Portanto, não temos livros, logo há um baixo nível de leitura. Por outro lado, fatores ligados com a própria formação, né? Eu recebo estudantes, eu dou aulas neste momento ao primeiro ano da universidade, cursos de Linguística e Literatura. No primeiro dia de aulas eu pergunto, um por um, quais são os livros que você leu? A grande maioria, cerca de 80%, diz-me que leu o manual de português da 10ª ou da 11ª. Não é isso que a gente espera. Não é isso que a gente espera. É verdade que eu entrei para a universidade muito mais tarde, por várias outras razões, mas na altura que eu terminei a escola primária já tinha lido bastante. Já tinha lido a coleção dos 5, já tinha lido as 2000 Léguas Submarinas, já tinha lido a coleção dos 7, já tinha lido Michel Vaillant, já tinha lido Tintin, já tinha lido Mandrake, já tinha lido quase todas aquelas revistas chamadas de coboiada, como nós dizíamos, né, de faroeste, que já tínhamos lido isso tudo. E havia muito mais disponibilidade do livro também na época. Havia muitos pontos de troca de livros usados, bastava termos 2, nós íamos à tabacaria, havia muitas tabacarias com livro. Portanto, baixou a disponibilização do livro, mas também baixou a exigência da leitura. A grande parte das nossas escolas, temos cerca de 16 mil escolas primárias em Moçambique, um pouco mais, um pouco menos, a grande parte, digamos cerca de 90%, ou mesmo 95% ou 97%, não tem biblioteca. As famílias não têm meios, recursos suficientes para adquirir livros para os seus filhos. Isso tudo são fatores que vão implicando na ideia de que não se leia, ou que se leia muito menos. Depois, outro fator que eu considero importantíssimo, a língua portuguesa não é nossa. A língua portuguesa não é nossa, é uma língua adquirida. Portanto, ela passa a ser nossa com o tempo, mas a grande maioria das pessoas que nascem em Moçambique tem como língua materna uma língua bantu. Na altura da independência éramos cerca de 9 milhões de moçambicanos e nós adotámos na época a língua portuguesa como língua oficial, como língua da administração pública, língua da mídia, língua das escolas, etc, etc. Muito bem, só que depois da independência é uma grande fuga de professores portugueses. E quem é que cobre esta lacuna de professores? São moçambicanos que não tinham a formação adequada ou ideal para dar continuidade a este processo educacional. Devem estar lembrados, por exemplo, que muitos daqueles que foram para os magistérios, né, com a 9ª classe, com a 9ª classe tinha que dar aulas à 8ª classe. Quem tivesse a 10ª tinha que dar aulas à 9ª classe.
E isso para falar da capital. Qual seria o espectro disso, por exemplo, em províncias muito populosas como Nampula e Zambésia? Quem é que efetivamente transmitia o conhecimento? De que forma é que transmitia o conhecimento? Qual era a base de conhecimento da língua para transmitir esse conhecimento? Ora, em 77 ou 78, se não me falha a memória, bom, em 75, 76 tínhamos cerca de 350 mil crianças nas escolas. 2 anos depois, 76 ou 77, este número tinha crescido para 3 milhões e 500 mil estudantes nas escolas. Cresceu o número de crianças nas escolas, mas não cresceu o número de professores, muito menos cresceu a qualidade de formação dos professores. E começa a haver aqui, portanto, um pequeno problema, uma fricção na forma como se transmite a língua portuguesa e como ela é adquirida. E em muito pouco tempo, os 9 milhões que éramos em 75 disparou. Portanto, cresceu a população estudantil, cresceu a rede escolar, mas não cresceu a quantidade de professores de forma proporcional. Logo, os professores, os responsáveis por passar o conhecimento, já passam a passar com algumas deficiências. E o crescimento da população também não é acompanhado pelo crescimento do material de estudo. Portanto, há cada vez menos livro porque há cada vez mais população a estudar. E isso cria, portanto, um problema muito grave. Hoje somos 30 milhões. Hoje somos 30 milhões. E também sentimos e temos visto, através da mídia, a falta de professores. Portanto, falta de alguém para transmitir. Cresce a quantidade da população estudantil, mas não cresce a oferta de livro, não cresce a oferta de um professor de qualidade, etc. Então, baixa também a qualidade de leitura, a qualidade da interpretação, a qualidade do mergulho para as letras. E isto representa um perigo para o desenvolvimento do país. Para o desenvolvimento do país. Claro. É verdade que existem exceções, como sempre. Né? Existem exceções, existem ilhas de compreensão, de entrega, de conhecimento, de uma relação de pertença com o livro. Eu conheço crianças aos 4, 5 anos que leem perfeitamente, mas isso são casos excepcionais. Nós precisamos de dar uma maior atenção à disponibilização do livro e também às práticas de leitura. Se calhar por isso nós, como Fundo Bibliográfico, por exemplo, fazemos questão de organizar feiras de livro. Algumas muito boas, a Feira de Songo, por exemplo, a Feira de Livro de Songo, com patrocínio exclusivo da HCB, onde nós vendemos livros para a população a preços simbólicos, exatamente para permitir que a população possa adquirir o livro. O livro está muito caro, esse é um outro fator. Então, são poucas as pessoas que saem de casa para uma livraria para ir comprar 2, 3 livros. Há cada vez mais necessidade de se criar espaços, sobretudo espaços públicos, para incentivar o gosto pela leitura, para, enfim, convidar as pessoas a desenvolver esses hábitos de leitura. Aparentemente não se tem dado muita atenção a isso, mas é um ponto importantíssimo, porque a leitura, como disse no início, a leitura, e uma leitura regular, uma leitura diária, ela prepara a mente, ela exercita o cérebro no processamento da informação, exercita os neurónios, previne doenças como Alzheimer, esquecimento, porque o cérebro está permanentemente em ação. Repare que há exemplos que eu uso na sala de aula do tipo, eu vou dizer uma coisa e cada um vai imaginar na sua cabeça e vai produzir essa informação. Eu conheço uma menina de 14 anos que gosta de saltar a corda, que tem 2 laços verdes no cabelo e quando salta a corda, sorri. Eu a dizer isso, quem ouve produz imagens rapidamente no seu cérebro de uma garota com aquela faixa etária, com aquele tipo de cabelo amarrado, e cada um pensa do seu jeito. Quando digo laços verdes, cada um pensa o seu verde, mas não restam dúvidas que todos estão a produzir informação no cérebro. E o cérebro precisa disso, é de produzir informação. Quer dizer, quando nós hoje pensamos que temos que construir uma estrada, não estamos a fazer outra coisa senão produzir informação. Precisamos de limpar a rua, não estamos a fazer outra coisa, estamos a produzir informação. Ora, um cérebro que não está habituado a produzir informação, dificilmente vai produzir respostas para as necessidades do dia a dia. Portanto, a leitura não é uma questão de hobby apenas, prazer, uma coisa chata, porque o professor mandou ler, preocupar. Não, não, não. A leitura exercita a capacidade de entrar em relação com o mundo e ser capaz de interagir
com este mundo. É por isso que nós chamamos cultura a todas as formas que nos relacionam com o mundo. A medicina é uma cultura, porque nos relaciona com o lado patológico do mundo. A arquitetura é uma cultura, porque nos põe em relacionamento com o lado climático do ambiente. A engenharia é uma cultura, porque nos põe em contacto com o lado acidental, se formos a pensar em estradas, pontes, com o lado acidental do mundo. Ou a engenharia é uma cultura porque nos põe em contacto com o lado da proteção do ser humano em relação às intempéries. Estamos a falar de construção. Portanto, quem não leu, quem não lê, quem não ouve histórias, está menos preparado para interagir. Quanto mais a gente lê, mais o cérebro fica habilitado para produzir várias respostas. Pessoas que leem, numa situação de aflição na rua, têm melhores soluções e mais rápidas do que as pessoas que não leem. Pois, eu li em tempos uma entrevista que o professor concedeu a uma revista angolana, na qual defendia a tese de que não existe literatura, portanto, diríamos, não existe literatura de língua portuguesa. Existem literaturas de língua portuguesa. Quer esmiuçar um bocado, desenvolver um bocado este seu pensamento? Na verdade, eu acho que me opunho aí a definição, o conceito de lusofonia, que eu sou totalmente contra essa perspectiva da lusofonia. É claro que as pessoas, para facilitar, para criar um atalho, dizem que a lusofonia tem a ver com a língua portuguesa, mas a lusofonia é muito mais do que isso, né? A lusofonia tem a ver também com o lado cultural, lusitano. Portanto, há todo um conjunto de elementos que estão ligados ao conceito de lusofonia, que não são apenas os elementos de uma fonologia ou de um som, de uma escrita em língua portuguesa. A lusofonia tem também elementos culturais. O ser lusófono, eu dizia, não, eu não sou lusófono, eu posso ser de língua portuguesa. Nós não temos literaturas lusófonas como tal, eu não concordo que sejam literaturas lusófonas. Temos literaturas de língua portuguesa, quer dizer, quem vai ler, por exemplo, um Ngulano Kossa, seja o Ngulano Kossa do Alalape, da Orgia dos Loucos, de Choriro, enfim, Sobreviventes, vai perceber que a grande substância cultural que circula naqueles textos não é lusófona, é uma substância cultural banto. Eu prefiro que me chamem até de bantófono e não de lusófono. Ora, Portugal tem uma literatura que se expressa em língua portuguesa, o Brasil tem uma literatura que se expressa em língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, Cabo Verde, etc., Timor, são literaturas de língua portuguesa, expressam-se através dessa língua, mas ao mesmo tempo trazem lá de cima maneiras de ser, maneiras de ver bastante plurais que fogem inclusive ao conceito de lusofonia. No caso de Moçambique, nós poderíamos falar de uma bantofonia. No caso de Angola, poderia-se falar de uma bantofonia. Se calhar no Brasil, fala-se de uma outra coisa e não necessariamente desta etiqueta da lusofonia. Somos várias literaturas que falam em língua portuguesa, né? Então somos literaturas de língua portuguesa e não necessariamente literaturas lusófonas. Acho que a nossa conversa foi um pouco nessa perspectiva em Angola, em Luanda. Pois, eu gostava que fizesse uma espécie de, se quisermos, avaliação a literatura moçambicana. Em que estágio é que está para si? Eu acho que está bem, está boa. Eu acho que todas as literaturas estão sempre boas, desde que os seus fazedores existam, desde que o povo que produz essa literatura esteja vivo, então a literatura está boa. Eu me lembro que houve uma altura que se falou aqui da morte da literatura, etc. Eu acho que fui uma das primeiras pessoas, ou pelo menos sou uma das pessoas que se opôs a essa ideia da morte da literatura. Enquanto existir um povo, a literatura não morre, a cultura não morre, eu penso assim. Há escritores que vão aparecendo e podem aparecer de forma muito espaçada. Não significa que a literatura tenha morrido. Não significa que a literatura tenha morrido. E aí até estamos a falar de uma literatura escrita. Estamos a falar de uma literatura escrita. Podem faltar obras, podem aparecer poucas obras no mercado. Não significa que a literatura esteja morta. Ela existe. E não estamos a falar das literaturas orais, né? Porque cada grupo étnico em Moçambique tem a sua própria literatura.
que foi sendo transmitida ao longo dos anos. Quer dizer, o Maconde tem a sua literatura, o Nhanja tem a sua literatura, o Iau tem a sua literatura e por aí fora. E todos esses grupos étnicos, no seu conjunto, apresentam uma literatura moçambicana variada, né? Que nunca morreu, nunca foi estampada em texto como tal, né? Passo a expressão, porque há alguns textos que até existem, referi aqui o Pedro e seus amigos, mas a grande maioria não existe registrada em livro, mas essa literatura nunca morreu, foi sendo passada de geração em geração e ela existe. Ultimamente tem aparecido até muitas vozes novas, e algumas delas muito boas, a produzir boa literatura. Eu posso citar aqui tranquilamente alguns nomes, como Lucílio Manjate, por exemplo, não é? Que inclusive já ganhou um prémio significativo no conjunto dos países de língua portuguesa, com um romance chamado Rabia. Está a ser publicado em Portugal, está a ser publicado no Brasil, eventualmente vai ser publicado noutros espaços, desde que se persiga isso. E quem fala de um Lucílio Manjate na prosa, na narrativa, pode falar de um Sangaro Okapi na poesia, de um Bate Pedro na poesia, de uma Sônia Sultuana na poesia, de uma Irundina Joshua na poesia. Na prosa podemos falar ainda de uma Virgília Ferrão, podemos falar de um Aurélio Furdela, enfim, estamos a falar de uma geração mais recente e que tem estado a publicar textos com valor. E parecendo que não, apesar daquele déficit que eu referi em relação à língua portuguesa, etc., estão a aparecer escritores muito bons. E estes escritores, por sua vez, em algum momento eles beberam de escritores mais velhos. Não há dúvidas de que eles, neste momento, estão a dar de beber a escritores mais novos que vão aparecer mais lá para a frente. Portanto, eu estou muito tranquilo quanto a isso. E falo da literatura, como falaria também da música, do teatro, da dança. Estou muito tranquilo quanto a essas manifestações culturais. Eu acho que estão bem. Estão muito bem. Eu estou a ler agora o último livro do Carlos Paradona Rufino Roque, Chacacha qualquer coisa, né? Que é um romance que me dá um prazer enorme. Aquele romance podia ter sido escrito em qualquer lugar do mundo por qualquer outro escritor universal, né? É um romance de cerca de 260 páginas. Li há algum tempinho atrás O Mundo Grave, eu chamo ele de PPL, Pedro Pereira Lopes, que é um livro policial, é um romance policial, também substancial em termos de tamanho, que podia ter sido escrito em qualquer lugar do mundo por um escritor que segue esta linha de romance policial. Quer dizer, não só estamos a produzir bons livros, como estamos a produzir escritores de dimensão universal. Nós precisamos de trabalhar um pouco mais em termos de marketing, sermos mais agressivos na participação em eventos internacionais, colocar lá os nossos livros, participar em feiras internacionais. A grande feira de Frankfurt, por exemplo, seria bom se Moçambique participasse. A feira de livro de Joanesburgo, seria bom se a gente participasse. O que é que impede a participação, portanto, dos escritores nacionais? Não sei o que é. Não sei o que é, mas com certeza um dos elementos são os recursos para se movimentar para esses lugares, inscrição, viajar, hospedar. Esta exposição a nível internacional daria uma outra pujança, uma outra dimensão à nossa literatura? Sim. Os nossos escritores? Sim, porque nós temos que nos tornar conhecidos e fazer circular os nossos textos, né? Nós recebemos muitos livros de fora, nós importamos livros de fora, são os livros que enchem as nossas livrarias. Seria interessante que nós produzíssemos livros e pudéssemos também exportar. Bom, isso exige um trabalho enorme, exige um sistema, digamos assim, administrativo que olhe para isso, e parece que nós ainda não temos esse sistema administrativo. Que parcerias é que a gente estabelece com livreiros de outros países? Poderíamos receber alguns livros deles e nós mandarmos alguns livros e eles estarem dispostos a colocar os nossos livros lá. Precisamos de fazer circular mais a conversa sobre os nossos autores, né? Países como o Brasil, por exemplo, já leem bastante autores moçambicanos, já discutem nas universidades autores moçambicanos, já se escrevem muitas teses sobre a literatura moçambicana, Paulina, Miyakoto, Ungulane, João Paulo Borges Coelho, Craveirinha, enfim. Mas não é só o Brasil, quer dizer, nós temos que dialogar com outros países. Portugal também já faz isso, mas não pode ser só
Portugal e Brasil. Temos que dialogar com muitos outros países. Com a Finlândia, por exemplo, que sempre esteve aberta a trocas culturais, como Moçambique. Malangatana já fez exposição na Finlândia, João Cabral já foi tocar na Finlândia, e alguns outros grupos de teatro foram fazer exibições na Finlândia. Por que é que os nossos livros não podem ir para lá? Claro, há sempre outros fatores. Tradução, como é que nós traduzimos os nossos livros para lá? Há uma série de elementos, mas que pronto, temos que criar um grupo de pessoas, um grupo de instituições capaz de pegar nessas ideias e transformar isso em novas oportunidades de trabalho, em novas oportunidades de expansão da literatura, do conhecimento cultural de Moçambique. E quem fala de literatura fala de outras áreas, incluindo a área musical, que é uma das áreas com mais produtividade, se calhar com mais circulação. Mas não é tudo, não é tudo. Nós ouvimos em Moçambique a cada 2 minutos ou a cada minuto uma música angolana. Será que se ouve com a mesma frequência música moçambicana em Angola? Quer dizer, será que se ouve música moçambicana no Brasil? Portanto, há todo um trabalho na área cultural que deve ser feito. Não sei se nós ainda não estamos preparados para fazer isso ou simplesmente não estamos ainda a dar valor a isso. Eu desconfio muito que nós ainda não estamos a dar valor. Desconfio. Pois. Professor, muito recentemente lançou um projeto, está a desenvolver esse projeto com um grupo de jovens, que é a leitura ao ar livre, é o incentivo pelo gosto da leitura. E uma das coisas que salta à vista é que cada um traz uma obra, troca, portanto, com algum elemento do grupo, partilha, e fica-se numa tarde de leitura, no final de semana de leitura. Quer partilhar connosco como é que surge este desafio, porque na verdade é um desafio, de colocar os jovens a ler mais e, acima de tudo, aquele sentido da leitura, atrair mais jovens para a leitura, enfim. Eu gosto desse projeto. É um projeto novo. São daqueles projetos que não precisam de dinheiro para aparecer e serem desenvolvidos. Não precisa de dinheiro, não precisa de recursos financeiros. Em 2018, o Centro Cultural Brasil-Moçambique recebeu uma exposição da língua portuguesa. Essa exposição itinerante foi inventada, foi criada, foi pensada, produzida pelo Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. O Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, criado, se não me falha a memória, em 2004, algo assim, teve depois um acidente muito grave, um incêndio que deu cabo de todos os materiais, os que estavam expostos, mas a grande maioria dos materiais que estão armazenados em versões eletrónicas salvou-se. Ora, enquanto o Brasil trabalha para recuperar o Museu de São Paulo, os responsáveis acharam que podiam fazer uma exposição itinerante, inclusive porque uma das críticas ou uma das observações que se fazia ao museu é que o museu tinha mais informação da língua portuguesa do Brasil e de Portugal do que dos países africanos de língua portuguesa. Ora, então surgiu essa ideia por parte deles de fazer uma exposição itinerante na cidade da Praia, em Cabo Verde, em Luanda, Angola e em Maputo, para que, ao mesmo tempo que se fizesse esta exposição, o museu pudesse recolher informação sobre a língua portuguesa de Cabo Verde, de Angola e de Moçambique. E assim fizeram. A exposição passou por Cabo Verde e depois por Angola e por Moçambique, onde eu fui escolhido como curador. Ora, nós envolvemos nesta exposição aquilo que se chamam os mediadores da exposição. Que são mediadores? São aqueles que recebem o visitante e vão mostrando passo a passo cada objeto exposto e vão explicando o que é isso. Ora, esses mediadores nós fomos buscar exatamente na camada estudantil. Alguns estudantes meus, quem é que está interessado em servir de guia no Museu da Língua Portuguesa, na exposição da língua portuguesa? E apareceram uns tantos que se juntaram a nós, da UEM, mas também apareceram da UP, apareceram de algumas outras universidades, inclusive de escolas secundárias. E nós demos uma formação rápida a esses mediadores, o que é que estava exposto, como é que devia ser explicado, quais são as perguntas mais frequentes, quais são as respostas que eles deveriam dar, etc. E eu dei uma aula sobre a história da língua portuguesa em Moçambique, portanto, desde a chegada dos portugueses em 1498, ao atracar em Inhambane,
até atualmente, qual foi o percurso da língua portuguesa? Como é que a língua portuguesa saiu de Inhambane, foi para a ilha de Moçambique? Como é que saiu da ilha e entrou no Vale de Zambeze? Como é que se estabeleceu em Sofala, na Zambeze, em Tete? Como é que se expandiu, etc, etc. E o que é a língua portuguesa hoje? Dei-lhes uma aula sobre isso. E eles gostaram muito, quer a formação que a Marina Toledo, do Museu da Língua Portuguesa, lhes deu, quer a conversa que eu fiz sobre a língua portuguesa em Moçambique, foi muito boa. E eles disseram que tinham aprendido bastante. E nós achamos que isso era interessante, quer dizer, eles saíram um pouco da rotina das aulas e aprenderam uma coisa nova que lhes chamasse a atenção e lhes criasse uma certa paixão. Quando a exposição terminou, eu achei que devia fazer um encontro com o grupo de estudantes que esteve ali para fazermos uma avaliação, um balanço. E nós fizemos, no dia 1 de novembro passado, fizemos um encontro, muito depois da exposição ter fechado, mas conseguimos nos reunir, 9 pessoas, e fizemos uma avaliação, o que eles tinham aprendido, o que tinham gostado, e gostariam de fazer mais coisas, se pudéssemos fazer mais alguma coisa. E eu perguntei assim, que tal se a gente criasse um clube do livro? Ok. Ele ficou assim no silêncio. Disse, mas professor, o que é isso de um clube do livro? Clube do livro é um nome que se dá a um grupo de pessoas que gosta de ler e que se encontra regularmente, cada um tem o seu livro, encontra-se regularmente num espaço, leem por 1 hora de tempo, 1h30, e depois gastam a restante hora de tempo trocando ideias sobre aquilo que estão a ler. Quer dizer, é um prazer estarem juntos e depois trocar ideias. Ou escolhe-se um livro base, em que todos leem, e no final do mês todos se encontram e comentam sobre esse livro. Porque é uma boa ideia, porque vamos fazer isso. Então pronto, vamos fazer isso. Primeiro encontro, vamos fazer no Jardim Tunduro. Pode ser, pode ser. E no dia 16 de novembro encontramos 7 pessoas a ler. Qual é a ideia mesmo disto? Bom, a ideia, por um lado, é que nós que gostamos de ler, podemos melhorar a nossa leitura lendo mais, porque nós queremos ler pelo menos um livro por semana. Você vai ao encontro, você lê um livro por semana. Então aí a gente senta e pensa, bom, um ano, quantas semanas é que tem? Quantos livros é que poderia ter lido num ano? E isso galvaniza-nos. Ok, eu agora quero ler mais. Por um lado isso, mas por outro, queremos ler em público. Um dos problemas que este país tem é o déficit de leitura. Quando lemos em público, de certeza que há alguém que se vai apaixonar por aquilo, vai querer se juntar a nós, vai pegar no seu livro e vai se juntar a nós. E aos poucos nós iremos crescendo. E nós queremos publicar imagens disto, para que as pessoas que gostam de ler, que têm livros e querem se juntar a nós, vão se juntar. As pessoas que estão em Gaza, em Inhambane, em Tete, até chegar lá em cima a Cabo Delgado, quando forem a ver as nossas imagens, na impossibilidade de se juntar a nós, eles podem lá criar também os seus clubes de leitura. E aos poucos nós podemos ir aumentando a população leitora deste país, pessoas que leem. Quer dizer, voltamos de novo à questão da imitação. Só pelo facto de ver os outros a ler, da mesma idade, jovens, concentrados, algum jovem com certeza, nem que seja apenas um, vai dizer, não, eu quero ser como eles, eu vou me juntar a eles, eu vou ler. Ou então vai criar seu grupo. Então, esse grupo nasceu dessa forma. O que nós queremos é ler em conjunto e trocar ideias sobre aquilo que estamos a ler. E os resultados, olhando para aquilo que foi, portanto, a primeira sessão e as que seguiram. Exato. Já são animadores? Na primeira sessão éramos 7, na primeira sessão de leitura éramos 7. No fim de semana seguinte fomos ler no Jardim do Professor, no Café Acácia, e éramos 12. Depois fomos ler no Jardim, acho que é Jardim Dona Berta, se não me falha a memória, que fica na Karl Marx. Já dava uns 15, 16. Depois fomos ler, agora estamos a perder um pouco dos espaços, mas pronto, quando fomos ler no Jardim dos Cronistas, na Summershield, e quando fomos ler no Jardim dos Cronistas éramos 27. Depois fomos ler no Parque dos Poetas, na Matola, éramos 30, mas tinham faltado 7 membros, portanto já somos 37. Estávamos à espera que agora que fomos ler no Clube de Golfe, estávamos à espera que o grupo fosse maior. Infelizmente, quer por causa da ameaça de chuva e quer pela localização de espaços, que muitos tiveram dificuldade em localizar, não chegámos a crescer muito, mas já éramos 30 outra vez, né? E eu acredito que vamos crescendo. Recebemos, nosso Facebook está ativo, recebemos contactos
de Moamba, a um jovem Moamba que está interessado em criar o clube do livro na Moamba, mais ou menos o mesmo esquema. Tete, também já recebemos. Nampula, recebemos. E há um que nós recebemos ainda esta semana, não consegui ainda perceber em que província que ele se encontra. Há um que está em Marraquém, que quer participar do nosso grupo, e nós dissemos: você pode participar, é só seguir as nossas publicações, saber onde e a que horas. Mas, estando em Marraquém, nada impede que você crie um clube de livro em Marraquém. Ele ficou muito animado com a ideia. Portanto, é um pouco isto, quer dizer, é um grupo de pessoas que gostam de ler, que se encontram, leem silenciosamente entre elas, mas em público, para atrair os olhares e a vontade dos outros que gostariam de ler, mas que por algum motivo não leem. E não estou a pensar apenas em estudantes, estou a pensar mesmo em engenheiros também, estou a pensar em médicos, estou a pensar em motoristas, estou a pensar em pessoas que sabem ler e que gostariam de ler e que por algum motivo que não sabem, talvez, não estão a ler. E pronto, e nós queremos que haja cada vez mais gente lendo. E a gente sonha o seguinte: um dia, no Dia Mundial do Livro, nós estaremos a ler do Rovuma até o Maputo e do Índico ao Zumbo. Isso seria ótimo, com uma cobertura da mídia. Então, em todos os distritos em Moçambique está-se a ler. Nem que isso aconteça daqui a 50 anos. Mas é importante que a gente leia e faça deste hábito uma coisa rotineira. Isso vai fazer muito bem a nossa maneira de pensar o mundo, de pensar Moçambique. Vai fazer muito bem às nossas crianças que hão de nos ver a ler e vão querer ler por imitação. Quando entrarem para a escola, vão ter um desempenho muito melhor do que aquele que existe neste momento. Quer dizer, se um dos grandes problemas deste país é a qualidade do ensino, nós podemos contribuir para uma melhor qualidade do ensino através da prática da leitura, a começar pelos mais pequenininhos. Eles gostam de livros. Eles gostam de livros. Ao invés de nós comprarmos celulares e darmos às crianças, ao invés de pegarmos no nosso celular e deixarmos disponível com a criança, vamos fazer isso com livrinhos e com instrumentos musicais, que isso vai melhorar o desempenho. Eu costumo dizer assim: um músico que lê a pauta, ele tem um cérebro complexo. Tem que prestar atenção aos símbolos que estão na partitura, absorver esses símbolos na cabeça e traduzir esses símbolos através de posições, seja no saxofone, no trompete, na guitarra, no piano, no violino, sem olhar para lá, porque tem que estar a ler. Portanto, ele está a ler ao mesmo tempo, está a produzir posições e ao mesmo tempo está a produzir um som, e o ouvido dele tem que apurar se o som que está a ser produzido corresponde à posição dos dedos e aquilo que está a ler. Um cérebro que é capaz de fazer isso conjuntamente é um cérebro preparado para tirar boas notas, porque vai processar algo muito mais fácil relativamente à complexidade da música. Não é por acaso que os grandes filósofos disseram que há duas matérias básicas para se ensinar nas escolas. Uma é a educação física e a outra é a educação musical. Porquê? Porque contribui muito para o desenvolvimento do cérebro e para produzir melhores resultados. Nós devíamos investir nisso. Então vamos investir na leitura, pelo menos. A ideia é um pouco esta. Sem precisar de grandes... Cada um leva o seu livro. Cada um leva o seu livro. A gente não distribui. E esta é a parte mais interessante. Cada um leva o seu livro e... E ali troca-se livros. Troca-se livros. Eu fiquei a conhecer inúmeros títulos de livros que eu nunca imaginei que existissem. E que pronto, que os meus estudantes, os meus colegas do Clube de Livro vão trazendo. Comecei a ler alguns outros autores que eu não tinha o hábito de ler, por curiosidade. Vou lendo este, vou lendo aquele. Existe isso. Quer dizer, é ótimo. E neste momento estamos a trocar, inclusive, livros em versão eletrónica, que existem bastantes. Né? E entramos agora numa fase onde postamos um livro eletrónico para o nosso grupo, que temos um grupo no WhatsApp. Este é o livro do mês, é eletrónico. Então, cada um de nós vai lendo aquele livro, tem que ler aquele livro antes do encontro do mês. E no encontro do mês, vamos todos preparados para discutir sobre aquilo. Então, isso é interessante, quer dizer, é leitura, pronto, que nós queremos ler. Fora a leitura, quais as outras paixões que o professor tem? Música. Música. Okay. Tenho uma grande paixão pela música. É claro que tenho também uma grande paixão pelas artes plásticas. Eu, quando era mais novo, eu costumava dizer assim: eu quero ser cineasta. Se eu não for cineasta,
quero ser pintor. Se eu não for pintor, quero ser músico. Infelizmente não foi nenhuma das três coisas, mas gosto das três coisas. Eu gosto das três coisas. A música em particular, sem querer falar muito, eu tenho uma boa coleção de música. Tenho uma boa coleção de música, seja em CDs, seja em, como é que se chama isto, em discos externos. Acho que eu tenho uns 4 ou 5 discos externos de 1 terabyte cada, aquilo está cheio de música. Música moçambicana, música sul-africana, zimbabuiana, angolana, música africana do modo geral, música árabe, música chinesa, música japonesa, música, enfim, a gente pensa num povo chamados aborígenes da África, da Austrália, por exemplo. Tem lá, enfim, música sueca, música dinamarquesa, enfim. Eu tenho uma grande paixão pela música. Se calhar por isso tenho ótimas relações com os nossos artistas da área musical. Aprendi a tocar guitarra muito cedo, tinha 13 anos ou 12, aprendi a tocar guitarra. Mais tarde tive uma grande paixão, tenho uma grande paixão por trompete e saxofone. Tive umas lições básicas de saxofone. Fiz a parte teórica musical, fiz a parte teórica. Depois tinha que ter o meu próprio instrumento para tocar. Não tinha, e não tinha dinheiro para comprar, mas tive um professor que me ensinou o básico, a posição dos dedos, as notas, o sopro, que é a coisa mais difícil para um iniciante. Consegui tirar som no saxofone, aprendi o básico. E como não tinha saxofone, a minha filha mais velha mostrou-me como se fazia isso no teclado, porque ela tinha um teclado. Então, aquelas lições que o professor de sax me dava, eu tentava praticar no teclado. Então, aprendi um pouquinho também de teclado. Não sei cantar, sei tocar flauta, tenho alguns instrumentos de percussão em casa. Costumo levar amigos que tocam para a minha casa com grande orgulho. Pessoas como o Jimmy Ludwig, por exemplo, Filimone Meigos, como é que se chama, o baixista, o Childo, já se encontraram, João Cabral, já se encontraram na minha casa para fazer música, conversar. Eu gosto muito de música, mas também gosto de cinema. Gosto de cinema. Agora que estou de férias, posso ver 3 filmes num dia. E pronto, fazemos isso em família, eu, minha mulher, minhas filhas, meus filhos. A gente senta e vê um filme, segundo, terceiro, então vemos seriados. Né? Vemos seriados, vimos o Pablo Escobar, por exemplo, o Narcos. Já vimos o Narcos México, enfim, gosto de ver filmes, discutir, tentar entender, tentar desmistificar aquilo, ver 2, 3 vezes o mesmo filme, para mim é naturalíssimo. E, obviamente, a pintura, né? A pintura eu gosto de ver e ter, né? Obras de arte, grandes mestres, sei lá, acho que é algo prazeroso ter estas coisas de perto. Seja a pintura, tela, seja a escultura, seja, como é que se chama isso? Escultura em madeira, escultura em metal, instalações, eu gosto de ver isso. Né? Cheguei a criar alguns problemas no seio da família, minha mulher, as minhas filhas passaram a proibir-me de ir às exposições porque eu gastava dinheiro. Mas faz parte de mim, faz parte de mim, gosto de ver teatro. Gosto de ver teatro, faço questão, sempre que é possível, ir ao teatro. Gosto de ver bailados. Gosto de tudo o que é arte, de uma maneira geral. Gosto de tudo o que é arte. Pois, professor, eu tinha-me proposto conversar consigo apenas 1 hora, mas vejo que o nosso tempo de antena praticamente está esgotado. Então eu vou-lhe sugerir que nós marquemos a parte 2 desta nossa conversa, que poderá se estender também para que conversemos sobre o trabalho que tem estado a desenvolver no Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa e por aí além. Mas não lhe vou deixar sair do programa hoje sem que antes deixe ficar uma mensagem especial para essa juventude que muito precisa de ler e, acima de tudo, precisa de um incentivo para a leitura, sobretudo vindo de figuras como o professor. Bom, a leitura é uma atividade importantíssima e que nós devemos cultivá-la. Eu gosto muito de ler para os meus estudantes de primeiro ano a entrevista de uma senhora chamada Rita Levi Montalcini. A Rita Levi Montalcini é uma médica neuro qualquer coisa,
já não me lembro exatamente do nome agora, ganhou o Nobel de Medicina quando tinha por aí os seus 80 e tal anos, não me lembro exatamente neste momento. E quando ela completou 100 anos, foram-lhe entrevistar e perguntaram como é que ela se sentia. Ela disse, como é que ela se sentia com 100 anos? Ela disse, sentia-se como se tivesse 20 anos. E pediram para que ela explicasse isso. E ela disse, é muito simples. É uma questão de colocar os neurónios permanentemente em exercício para se sentir jovem. Envelhece o corpo, há mais rugas, mas o cérebro não vai envelhecer. Nós temos milhões e milhões de neurônios na cabeça que morrem por dia. Mas com o exercício da leitura, esses neurónios voltam a reconectar-se e a preparar-se para continuar a dar as mesmas respostas que estavam. Por isso é que é muito importante a leitura para prevenir o Alzheimer, por exemplo. Quem muito lê tem poucas possibilidades de se esquecer muito e de ir definhando. E há estruturas que definham por desuso. Não são usadas, então definham. Ora, a leitura faz muitíssimo bem aos neurónios, estou a falar biologicamente, fisicamente, portanto faz muitíssimo bem aos neurónios, mas também faz muitíssimo bem à capacidade de memorização, à capacidade pensante e ao exercício do processamento de informação. E isso é muito importante para os jovens porque eles ainda estão-se a formar e precisam de processar muita informação. A matemática é difícil, sim, é difícil, mas é difícil para quem não lê. Porque quem faz prática de exercícios de matemática todos os dias, resolve 10 a 15 exercícios de matemática todos os dias, pode não estudar em véspera de prova, porque no momento em que aparecer a pergunta, o cérebro começa a disparar as respostas e é só preencher. Um estudante que lê todos os dias a matéria que é dada pelo professor, não precisa de estudar na véspera de prova, porque basta ver o enunciado e ver as perguntas, o cérebro começa a disparar as respostas porque está habituado. Uma melhor forma de melhorar a nossa capacidade como estudantes e como jovens, mesmo para escrever, para produzir relatórios, etc., etc., é ler bastante. E eu recomendo que se leia muito. Alguém fazia contas, e o jovem pode fazer contas também. Ler apenas 25 páginas por dia, quanto dá no final de 365 dias? Quantos livros é que a pessoa terá lido? Só 25 páginas por dia. Não é difícil. Nem que sejam apenas 5 páginas por dia. Quantas páginas é que essa pessoa terá lido no final de um ano? A minha aposta, pessoal, é ler 100 páginas dia. E tenho conseguido. A gente inventa espaço para isso. Nem que tenha que dormir. Você programa-se para dormir às 22, mas você está perdido no livro. E você vai dormir às 2 da manhã. Isso não vai impedir que você acorde e faça os seus trabalhos. Então, seria interessante pensar, bom, ler 100 páginas por dia, quantas páginas terei lido no final de um ano? Quantos livros? E em que estado é que estará o meu cérebro e os meus neurónios? Muitíssimo obrigado, professor. Foi bom tê-lo aqui. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de conversa boa. Muito boa, muito boa. E eu espero que os nossos amigos telespectadores também tenham aproveitado e tenham gostado desta conversa. Fica aqui a promessa da parte 2 da conversa com o professor Nataniel Ngomano para falarmos sobre outros aspectos deste nosso Moçambique, mas acima de tudo do trabalho que tem estado a ser desenvolvido no Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa. Até lá, eu desejo a continuação de um dia tranquilo, uma noite tranquila e fique muito bem.